Olá pessoal, estamos agora com a 21ª parte da montagem do ônibus miniatura e agora nós vamos partir para um circuito eletrônico. Nós vamos fazer um regulador de velocidade através desse varivolt, né? Nós vamos usar um potenciômetro, no caso eu vou usar um potenciômetro duplo, só para mostrar para vocês como é que é o componente eletrônico, ao que está exibido aqui no caso 47K. É um resistor variável, você gira o cursor de um extremo a outro desses três terminais. Esse aqui é um duplo, esse é conjugado com um interruptor, mas eu vou conseguir um outro que eles são dois potenciômetros, né? Esse é um conjugado com interruptor, liga e desliga. Ali vocês estão vendo um capacitor cerâmico como esse. Esse que vou usar é com o símbolo 223, ele é de 22 nanofarad, mas também serve. Esse que está na minha mão é um tipo 41, é o equivalente ao tipo 31 que está aí no circuito. Você pode usar também um 2N 3055. Esse menorzinho é o equivalente ao BC548, no caso esse é o BC337, também é um transistor NPN. Aqui eu passei liquid paper por cima e espalhei para vocês verem melhor a configuração do tipo 41. O circuito é esse, nós vamos usar um resistor de 1K em série com o potenciômetro, então vou desenhar algumas informações aqui no papel para vocês entenderem. Eu estou desenhando aqui um transistor, esse é um transistor NPN, quando você vê ali, ó, essa aqui é a base, esse terminal dele é o coletor e esse é o emissor. Quando o emissor ele tem essa setinha para fora, chama-se transistor NPN, que ele é composto de três pastilhas, né? Uma negativa, uma positiva no meio e outra negativa. Tá vendo? São três pastilhas de silício que compõem esse componente eletrônico, o transistor. Então ele tem uma pastilha negativa, a positiva é a base que fica no meio. No caso o coletor é negativo e o emissor é negativo, tá vendo? São pastilhas negativas de silício. Essa é a composição de um transistor NPN, mas também tem transistor PNP. É o que eu vou desenhar agora para vocês entenderem a simbologia de um transistor PNP em um circuito eletrônico. O PNP, o emissor dele é assim, apontando, é no sentido contrário. No caso, a base dele é composta por uma pastilha de silício negativa. Coletor e emissor são pastilhas de silício positivas, tá vendo? Base, aqui o coletor e desse lado o emissor. Esse é um PNP. Só que o que nós vamos usar nesse circuito são NPN, que é um outro circuito, é um injetor de sinais. Tá vendo? A simbologia dele no circuito eletrônico é assim que funciona. Bom, aqui eu desenhei o tipo 41 e a configuração dos pinos. O BC337, os terminais deles é assim, o coletor base emissor, ele nessa posição, com o chanfro virado para frente. Aí a gente sabe. Só que o tipo 41, a base nem sempre é no meio. No caso dele, o primeiro terminal dele é que é a base, o do meio é coletor e o terceiro pino aqui é o emissor. Tá vendo? A configuração é diferente. Por isso a gente deve consultar a tabela do fabricante para saber como montar o transistor, né, no circuito eletrônico. Bom, agora mostrando vocês de novo aqui o circuito, vocês verem como é feito. Esse componente eletrônico é um resistor, a dissipação dele é de 1/8. A configuração de cores, conforme vocês podem ver, é marrom, preto e vermelho. Ele é de 1K. A unidade de medida usada para medir resistência eletrônica, eu uso esse símbolo ômega, né? Se lê ohms, O-H-M-S, assim, ohms, é medido em ohms. No caso, esse aqui é de 1000 ohms, ou seja, 1K, 1 kilo, né? É igual a 1K ohm. Pode ser usado assim, ou se escreve simplesmente 1K. É a resistência desse componente eletrônico. O marrom vale 1, preto 0 e agora o vermelho 2. Vamos ver agora essa placa de circuito impresso, ela já vem
pronta, né? No caso, eu sei montar placa de circuito impresso, só que dá muito trabalho. Você tem que comprar percolator de ferro para corrosão, desenhar o circuito embaixo, comprar uma placa de fenolite, né? E um lado é fenolite, o outro é todo cobreado, você tem que desenhar o circuito. Então já comprei essa plaquinha já toda furada, que dá menos trabalho, e a gente já monta o circuito ali. O circuito vai ficar mais ou menos assim. Aqui os terminais, o resistor ficou ali embaixo, o TIP 41 e o BC337 ficou nessa configuração, conforme está aqui no esquema. O BC337 ele fica de frente para o TIP 41 e ali o capacitor cerâmico conectando ali a base do BC337 até o terra, né, o negativo. Tá ali o emissor conectando a base do TIP 41 e ao mesmo tempo com o resistor de 1K. Aqui a trilha onde vai ficar o resistor, aqui a conexão, vocês estão vendo ali na sombra, o capacitor cerâmico ligando também na base do BC337, e aqui tem a trilha onde eu vou soldar os fios e fazer toda a configuração desse circuito. Esse lado eu vou deixar livre porque eu preciso fixar aqui um dissipador de calor. Eu vou colocar 3 placas de alumínio, o resistor ele fica aqui nessa configuração, olha lá, ligado ao emissor junto com, tá vendo? O outro terminal do tipo 41, conforme tá aqui, olha, o resistor de 1K ligando ali o coletor dos 2 transistores, ó. Vendo? Por aqui que entra a energia elétrica e ele, o outro extremo dele eu vou ligar o potenciômetro, que vai regular a voltagem. Por aí é que eu vou ajustar a aceleração do ônibus miniatura, né? Através desse circuito. Eu vou fazer 2. Um para o motor que vai ficar em pleno funcionamento, manter o RPM dele enquanto o ônibus está parado, né? Para simular o efeito da embreagem. E o outro regulador de voltagem, vou montar 2. Aqui é o fio de solda, onde eu vou soldar os componentes. E o outro regulador vai ser para o motor que dá realmente tração ao ônibus. Aqui deixa eu derreter a solda para fixar esses componentes. Com muito cuidado para não se queimar. Esse é um ferro de solda de 25 watts, tá? Assim que a gente solda os componentes na placa de circuito impresso, ela já vem pronta já desse jeito. Então você configura o circuito do jeito que você quiser. Se alguma trilha dessa de cobre estiver atrapalhando, você pode cortar e modificar o desenho das trilhas ou fazer emendas com fios por baixo, né, de acordo com a configuração que você deseja. Agora vamos soldar o resistor e eu vou cortar o excesso, né, o que sobrar aqui da placa. Vamos cortar o excesso do terminal dele, fixando agora o resistor de 1K. Deixa eu botar um pouco mais de solda aqui que ficou. Aí, agora sim. Agora vamos cortar o excesso dos terminais do resistor e a placa está ficando assim, desse jeito. Vou fazer um mesmo circuito do outro lado. Vamos soldar agora o transistor BC337, um transistor NPN. Vou fixar ele aqui na placa. Tem hora que sai do foco, gente, porque eu não estou vendo. Eu botei a câmera ali com um tripé, mas não dá para eu ficar monitorando o tempo todo. Agora dá para ver, o transistor BC337 vai ficar nessa configuração. Vamos soldar ele na placa. E o desenho vai ficar esse aqui. Esse espaço de cá eu vou colocar o dissipador de calor, porque o TIP 41, gente, durante o funcionamento dele, ele esquenta muito. Ele precisa de um dissipador de calor. Vou fixar nele 3 chapas de alumínio para absorver o calor que ele gera, né? E jogar esse calor no ar. Pronto, soldando, fixando o transistor na placa, tá aí. Vão ficar dessa forma, são 4 componentes eletrônicos. Aqui já coloquei os fios do potenciômetro, da entrada de energia, botei aí os fios aí por baixo, coloquei um trimpote que é um outro potenciômetro de placa, justamente para ajustar a marcha lenta do ônibus, né? Tá aí, esse circuito aí eu já apliquei na placa. Tá tudo prontinho com os 2 TIP 41, um para regular. E o potenciômetro é esse aqui, é um de 50K. São 2, tá vendo? Ele é duplo para comandar os 2 circuitos de
que vai ajustar a voltagem, conseguir esse botãozinho aqui para colocar no eixo dele, para girar, fica mais fácil, né? Para a gente ajustar a velocidade do motor. Esse trim-pot, ele é de 100K, eu vou ajustar ele para a marcha lenta do ônibus, enquanto o motor fica girando, o outro fica parado, entendeu? Só quando eu aumentar a energia, né, que vai chegar a energia ao motor de tração. Como se fosse a embreagem, né? Aqui eu vou aumentando, aqui eu diminuo, isso vai ficar fixo numa caixinha de circuito. Nós vamos montar isso aqui, esse potenciômetro naquele circuito para ajustar aí a voltagem ideal para o motor funcionar. Tá aí já o potenciômetro já soldado, com os fios configurados. Aí o dissipador de calor que eu falei para vocês, as placas de alumínio que vão dissipar o calor do tipo 41. Só que mais lá na frente eu vou ter que cortar essas placas para ajustar ela dentro da caixa. Vamos medir aqui com o multímetro. Botei aqui na escala de 20 volts, não sei se dá para vocês verem. E vamos medir as pilhas, né? A princípio eu vou usar essas pilhas pequenas, mas vocês podem ver que eu não vou conseguir a voltagem ideal. 1 volt 35. Olha esse, 1,52. Ideal 1,5. Essa tá legal, 1,5. Olha lá, essa só tá com 1 volt. Quer dizer, as pilhas já estão meio baleadas já, de tanto eu usar. 1 volt 36. Essa tá boa, 1,52. Vamos ver essa outra. Aí, 1,35 tá fraquinha. Não vou conseguir o desempenho que eu quero. 1,48 já caiu um pouco. As pilhas não tá legal para movimentar esse ônibus. Essa tá boa, 1,53. Então eu vou ter que comprar outras baterias. A princípio eu vou fazer essa configuração aqui. São dois suportes de 4 pilhas. Cada suporte me fornece 6 volts. Vou somar aqui, vou conseguir 12 volts. Mas não vai ser 12 volts reais, né? Porque vocês viram que as pilhas já estão meio baleadas. Eu vou aproveitar essas pilhas para fazer a iluminação do ônibus, né? Para alimentar farol, luzes de posição, seta. Vou aproveitar elas para isso, mas eu vou comprar outras baterias para movimentar o ônibus mesmo. Eu preciso de uma carga maior. Vou usar esse sindal aqui para conectar os dois suportes de 4 pilhas e somar a voltagem delas. Cada uma fornece, teriam que fornecer 6 volts, né? Mas vocês viram que não vai dar 6 volts, vai dar um pouquinho menos. Não deve chegar a 12, deve chegar a 10 volts ou 11, porque com pouca carga. Tem que soldar esse fio aqui para melhorar a conexão. Então eu vou juntar os fios aqui e colocar uma solda. Aí, vou botar aqui no conector sindal, prender aqui com a chave. Aí, ficou bem firme. Colocar o outro aqui no outro extremo. Beleza, vou colocar o negativo agora. E assim a gente consegue aproximadamente 12 volts para fazer os testes no ônibus miniatura, né? Pronto, tá firme. Isso a gente vai conectar ali. Eu comprei um cabo de 8 vias, tá vendo? E aí eu vou configurar a partir daí a caixa de direção, a marcha ré, né? O motor que vai ficar em marcha lenta. Aquele motorzinho tem que estar nas pontas dos fios para poder soldar no circuito. Esse cabo de 8 vias, são 8 fios presos em um cabo só. A partir daqui a gente faz a configuração. Olha, os fios todos cobertos com solda. Melhora a passagem da energia elétrica, né? Tá aí um cabo, ó, cabo com 8 fios dentro. Cada fio de uma cor para você identificar. Aqui eu já prendi com sindal o fio do motorzinho, né? O nosso motor de 6 cilindros. E aqui eu vou prender o cabo de 8 vias com essa abraçadeira de nylon aqui, ó, no chassi do ônibus. Vai ficar saindo esse cabo na lateral do ônibus. O pessoal já me falou: Léo, por que você não bota aí o ônibus com controle Bluetooth ou rádio controle? Mas aí ia ficar mais caro. Não interessa, eu quero fazer a mente de vocês trabalharem, né? Com materiais que vocês possam conseguir com facilidade e que não saia muito caro. Tá aí um cabo de 8 vias preso no chassi. E daí é que eu vou comandar os movimentos do ônibus. Aqui a energia que vai para o motor, o motorzinho que a gente montou, né? Imitando o motor de ônibus de 6 cilindros. Tá aí. Por aqui vem energia para alimentar esse motor. Agora aqui nós vamos juntar, eu vou botar 2 fios para a caixa de direção para inverter a polaridade da bateria. Invertendo eu consigo mudar a posição da roda, né? Invertendo a polaridade. Então boto 2 fios em cada terminal para o motor. E lá na configuração, lá na caixinha do circuito,
eu já faço a inversão. Só que eu não vou mandar 12 volts direto. No caso, eu mudei vamos soldar aqui para melhorar a conexão. Eu usei 4 baterias de 9 volts, coloquei elas em paralelo e 2 a 2 em série e consegui 18 volts. Só que para a caixa de direção eu vou deixar apenas 9 volts, não vou colocar os 18 volts que não precisa. Mesmo assim ela vai dar um movimento forte, pode até estourar aquelas engrenagens ali, né? Isso pode até acontecer. Bom, agora nós estamos prendendo os fios para dar tração ao ônibus. Isso tá aí, os fios marrom e vermelho, os fios azul e cinza para movimentar esse motor. Tá aí a configuração geral do que ficou, a parte elétrica. E aqui a caixinha, essa é a chave de força. Eu configurei com um LEDzinho verde em paralelo aqui dentro desse rolo de fita isolante. Eu isolei o fio, tem 2 resistores em série de 1K. Por aqui que eu vou colocar as baterias, vou colocar aqui. Coloquei ali aquele capacitor cerâmico. Aqui os terminais das baterias de 9 volts, né? São 4 baterias de 9 volts. Vou colocar elas em paralelo para aumentar a carga e para aumentar a voltagem. Vou colocar 2 a 2 em série, vai dar 18 volts. Vou introduzir os fios por aqui, por essa caixinha aqui que vai ser o comando do ônibus miniatura. Vamos prender esse cabo depois. Vou colocar uma abraçadeira de nylon por dentro e um pouco de cola quente ali por fora para fixar esse cabo. Vou botar a abraçadeira aqui, ó, para prender esse cabo, para ele não soltar. Deixar ele bem firme aqui nessa caixinha para ele não sair. Apertar bem. Vou cortar o excesso. Pronto. Vamos lá. Isso. Agora eu vou ajeitar ele aqui na caixinha. Ali por fora eu vou injetar cola quente. Assim ele não sai. Para ele não entrar, vou colocar cola quente aqui nesse cantinho para fixar esse cabo de 8 vias. Tá aqui o circuito. Eu tive que fazer esses cortes. Tá vendo? Tive que reduzir um pouco esse dissipador de calor por causa do desenho da caixinha. Vocês estão vendo ali aquele ressalto? Ó? Esse ressalto aí do desenho da caixinha. Então, ela vai entrar nesse vão onde eu cortei. O circuito vai ficar assim, ó, para baixo. Ó. Vou deixar ele para baixo. E por isso tive que fazer esse corte. Isso aqui é a chave no caso da marcha ré e marcha à frente. Eu fiz a inversão da polaridade aqui, colocando esse fio amarelo e vermelho, invertendo a polaridade da bateria. Então quando eu mudo a chave, é uma chave HH de 3 posições. Coloquei, tá vendo? São 3 posições. No meio é o neutro, para trás é a ré. Então vou botar drive, neutro e ré. Botei esses capacitores de poliéster para reduzir o centelhamento dentro da chave, para não queimar os contatos. Aqui os cabos que eu coloquei para conectar ao potenciômetro. Depois eu vou tirar esses cabos que estão muito duros, tá uma coisa muito bruta. Aqui é a energia para alimentar o motor, que são 2 motores, né? Um vai ficar rodando lá e o outro... Vou cortar aqui porque ficou uma coisa muito bruta, né? Vou colocar um fio mais fino. Vou tirar esses cabos muito brutos aqui que não dá nem para introduzir direito naquela caixinha. Deixei só os fios do potenciômetro. Vou soldar aqui. Soldar alguns fios aqui que faltaram. Ah, botei um fio mais fino, tá vendo? Soldei direto o fio do cabo de 8 vias ali no circuito, ó. Soldei direto ali por cima. Cortei aqui, ó, porque ficou muito grande. Porque eu preciso passar o fio por essa caixa de... Seria uma caixa de marcha, né? Eletrônica, né? Esse aqui é o regulador de voltagem, tá aí o potenciômetro. Aqui eu botei esses 2 botõezinhos micro switch, tem que pressionar os 2 simultaneamente para acionar a direção do ônibus miniatura. Soldei outros 2 do outro lado. Cada botão desse é responsável por um fio positivo e negativo, eu só inverti a polaridade. Pressiono os 2 juntos, tá aí o suporte das baterias de 9 volts. São 4 baterias. Aqui a conexão com sindal, esse aqui é o fio positivo. Outro negativo, eu inverto depois para inverter ali a posição da direção. Aqui o circuito regulador de voltagem, tá aí tudo montado. Essa é a configuração final. O circuito ele fica encaixado dessa forma na caixinha.
Aqui, eu vou fechar para vocês verem como fica. Prender isso aqui com a porca. Prender a placa aqui. Nem precisa prender essa placa porque ela já entra sob pressão. Depois eu acho que nem vou botar essa porca ali, só botar só na tampa. Aqui o potenciômetro para ajustar a velocidade. Tem que encaixar ali para ele ficar do lado de fora junto com o botão para ajustar a velocidade do ônibus miniatura. Prender com essa porca aqui. Uma porquinha que vem junto com ele. Deixa eu usar o alicate de bico curvo, fica mais fácil. Com a mão nem muita coisa a gente consegue fazer com a mão. Aqui o botãozinho vai ficar assim. Ficou uma coisa meio bruta, meio grande, mas vai funcionar. Vocês vão ver que tudo vai funcionar direitinho. Vou passar esse fio pro lado de cá, o fio de alimentação do circuito completo, né? Vou conectar ali ao conector Sindal, terminal ali, para receber a alimentação que vem da chave geral. Só quando acionar a chave geral que o circuito vai receber a alimentação. A parte de iluminação do ônibus eu vou botar separado, vou montar um circuito separado dentro dele. Que aí a gente vai lá e liga, porque eu já não tenho mais espaço para botar tanta coisa aqui nessa caixa. Só esse controle de velocidade, né? O ajuste de marcha ré, marcha frente, o controle da direção do ônibus, tá tudo aqui nessa caixa. Aqui eu já vou colocar as baterias, vou encaixá-las aqui nesses terminais, arrumá-las aqui dentro da caixinha. Aqui, para a caixa de direção eu vou jogar 9 volts. Já para o motor de tração e o outro que vai ficar em baixa rotação, eu vou jogar 18 volts. Aí tudo arrumadinho direitinho na caixinha, botei blocos de isopor ali para acondicionar melhor, para não ficar balançando, né? Vamos fechar uma tampa aqui. Tem uns fios que ficam saindo, você coloca para dentro, ele insiste em ficar saindo. Prender com parafuso. Fechar aqui com parafuso. Eu não vou conseguir testar ele totalmente hoje para vocês, gente, porque durante os testes um dos transistores BC337 queimou e eu não vou conseguir fazer toda a demonstração de funcionamento para vocês. Aí, bom, como hoje é a noite de sábado e amanhã é domingo, não vai dar tempo de eu... Não tem como ir na loja, a loja não abre por esses dias. Vou esperar aí a semana se iniciar para eu pegar uns transistores BC337, vou comprar logo uns 4, porque se queimar eu vou e substituo, tem um sobressalente. Tá aí, ó, a caixinha fechada. Aqui a gente liga, tá vendo? Ó? Tem um LEDzinho indicando a força. Tudo montadinho. E da próxima vez eu vou terminar esse circuito já com um transistor BC337 já certinho, tudo funcionando. Eu vou mostrar a vocês o ônibus funcionando. Depois a gente parte para a parte de iluminação. Olha a direção funcionando, é só apertar aqui, ó. Vendo? Ele responde na hora. Ficou bem rápido, são 9 volts. É isso aí.